Bom dia, família. Feliz quarta-feira para você aí, aonde você estiver. Que Deus te abençoe nesse seu dia. Esteja você ainda começando o dia ou esteja você assistindo depois do horário. Hoje nós estamos mais uma vez nesse nosso devocional, Devocional da Construção 2025. Nós estamos juntos como família da fé, aprendendo com alguns princípios, alguns textos bíblicos, orando juntos durante essas 3 semanas por alguns temas. Nós teremos 7 temas ao longo dos 7 dias da semana. Vamos orar 3 vezes durante esses 21 dias. Estamos preparando o nosso coração e também nos unindo como igreja em prol dos propósitos de Deus e os sonhos de Deus para nós no coletivo, como família da fé. E hoje nós vamos fazer a leitura de uma história que talvez você já tenha ouvido essa história em algum lugar, uma história que às vezes é contada dentro do ambiente de igreja, então talvez você já tenha ouvido, se não, não. Mas é uma história que ilustra muito bem alguns pontos, inclusive ilustra muito bem o versículo que vai finalizar essa história juntos. Vamos juntos. Então, se você tem o seu devocional assim impresso, você pode ler com o seu devocional. Se você não tem esse devocional impresso ou está assistindo de fora de São Francisco, nós sempre temos pessoas de fora, você pode ler junto comigo aqui na minha tela. Vou colocar o devocional aqui para você poder ler junto com a gente, tá bom? Opa, não é essa. Espera aí, vou ter que voltar aqui, gente boa. Aqui, pronto. Dia 4, quarta-feira, olha só a história. Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou a sua escalada depois de anos de preparação. Como queria a glória só para si, resolveu subir sem companheiro, sozinho. Só eu vou fazer, eu faço sozinho isso. E durante a subida, foi ficando mais tarde, e ele, para ganhar tempo, decidiu não acampar. E continuou subindo, só que logo ficou escuro. A noite era muito densa naquele ponto da montanha, não se podia ver nada. Tudo era trevas, visibilidade zero, e a lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho estreito, poucos metros do topo, ele escorregou, precipitou-se pelos ares e caiu em uma velocidade vertiginosa. Naqueles breves segundos da sua queda, sua vida inteira passava-lhe à sua frente. Quando a morte já lhe era certa, de repente um fortíssimo solavanco, causado por um esticar da corda que estava amarrado, que, por sorte, prendeu-se às rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não tinha nada que ele podia fazer senão pedir socorro aos céus. Meu Deus, ajude-me! E de repente uma voz vinda do céu lhe pergunta: o que você quer que eu te faça? A resposta é óbvia: salva-me, meu Deus, respondeu o alpinista. Deus responde: você crê realmente que eu posso te salvar? Sim, Senhor, eu creio. E a resposta, para a surpresa talvez do alpinista, é: então, corte a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais à corda. E Deus diz: por que você duvida? Você não crê que eu posso te salvar? Insistiu a voz. Se creres, verás a glória de Deus. E conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado, com as mãos firmemente agarradas à corda, a apenas 2 metros do chão. Essa história nos leva a refletir sobre Isaías capítulo 41, versículo 13. O Senhor nosso Deus nos segura pelas mãos e nos diz: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Que história interessante, né? Essa história ela é contada para ilustrar de uma forma prática o que é nós caminharmos pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nessa história, o alpinista ele não via o chão, não sabia onde ele estava, não sabia o quão distante estava do chão ou de um lugar que poderia
abrigá-lo, então ele acaba não cortando a corda, mas se prendendo àquela corda por medo de não saber o que aconteceria se ele cortasse. Queridos, a fé é o oposto disso. A fé é uma certeza, não porque eu estou vendo, mas é a certeza de coisas que eu não vejo. Eu também não estou vendo, assim como o alpinista, eu não sei, eu não estou vendo, mas eu decido agir em fé, apesar de não enxergar. Como que eu posso agir em fé? Como que eu posso cortar a corda se eu não enxergo? Uma pergunta muito importante. Como que eu posso? Como pode ser pedido de mim cortar a corda, fazer uma coisa que poderia me custar caro, se eu não estou vendo, se eu não tenho certeza? Como que eu faço isso? Como que eu posso ter certeza de coisas que eu não vejo? E a resposta é simples. Que mesmo que nós não possamos ver a altura do solo ou ver a solução, nós obedecemos por causa de quem falou. Nós obedecemos por causa de quem falou, ok? Então é uma fé não nas circunstâncias, não no que eu estou vendo, é uma fé na voz e no caráter daquele que me guiou. Foi Deus nessa história falando com o alpinista, cara, corta a corda. Ele clamou ao céu, o céu respondeu, corta a corda. Não conseguiu fazer esse salto de fé, de entender, eu posso não enxergar, mas eu posso cortar a corda, porque foi Deus quem falou comigo. E nós somos chamados a fazer exatamente isso. Eu me lembro muitos anos atrás, nos Estados Unidos, um casal da igreja onde eu servi, estavam fazendo aniversário de casamento. Eles queriam almoçar, queriam jantar num lugar bacana para celebrar o seu aniversário de casamento. E tinha um restaurante na nossa cidade que era um dos prediletos meu e da família da Julie. Era um restaurante muito, muito bonito, a parte de dentro dele muito aconchegante, muito familiar, muito gostoso, comida também muito saborosa, muito diferente, uma comida mais étnica. Mas é engraçado porque o estacionamento era nos fundos do restaurante e para acessar o restaurante você tinha que passar, é muito engraçado isso, mas meio que pelo depósito do restaurante e pelas vielas ali atrás, né, os corredores que te levavam até o restaurante. Uma vez que você chegava no restaurante, era muito bonito, muito, muito bonito. E uma comida maravilhosa, um atendimento maravilhoso, um lugar para você celebrar o seu aniversário de casamento. Mas para chegar lá, você tinha que passar por um lugar que você achava que era o lugar errado. Você falava, cara, eu tô numa boca de fumo aqui, né? Tô num lugar errado, tô num depósito cheio de caixa de papelão e uns corredores escuros, um negócio. Fala, cara, onde é que eu tô? Eu lembro de falar com o casal, o endereço é esse, o estacionamento é no fundo, o nome do garçom é tal, e a comida que você vai escolher é essa aqui, que é maravilhosa, você vai gostar e tal. Eles estavam empolgados e tal. Eu falei, só que é o seguinte, para chegar lá, vocês vão entrar por uma escadariazinha de metal no fundo, tipo um galpão. Vocês vão entrar, vocês vão ver um monte de caixa e suprimento e coisa, e carro de funcionário estacionado, uns corredorzinhos escuros, esquisitos, cheio de curvinha. Confia e vai. Continua seguindo nesse corredor. Vai até o final. Quando você chegar lá, o restaurante vai se abrir diante de vocês e vocês vão perceber, né, aquilo que de fato está ali dentro. Em São Paulo tem uma cafeteria famosa por isso, né? Acho que é São Paulo, eu vi esses dias, que por fora ela parece um depósito de material de construção. Tem até saco de cimento na frente, ferragem, canos e tal. E na verdade é uma cafeteria super aconchegante. Mas eles criaram essa fachada de material de construção porque você acha que você está no lugar errado. Quando você entra, você percebe, cara, é uma cafeteria maravilhosa, aconchegante, né? E às vezes a gente tem que passar por aquela primeira fase. E esse casal, então, foi. No outro dia eu perguntei, e aí, como é que foi? Cara, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas realmente foi como você falou. A chegada lá foi uma coisa muito estranha. Por que eles foram para esse lugar? E por que eles passaram por aquele depósito, por aqueles corredores esquisitos, cheios de curva e mal iluminados? Porque a pessoa que sugeriu, a pessoa que deu para eles né, a direção, eles conheciam, eles confiavam na minha palavra. E por isso, então, eles foram e tiveram um tempo maravilhoso. Queridos, a fé é isso. Às vezes eu não enxergar, eu não conheço, eu estou indo para um lugar que é desconhecido, mas eu estou indo porque eu ouvi a voz de alguém que eu conheço e que eu confio. Essa é a jornada da fé. Essa é a jornada da fé. E esse é o nosso chamado nessa jornada de fé que envolve a nossa generosidade também. Olha Isaías 41 de novo, versículo 13. O Senhor nosso Deus te segura pela mão e te diz, não temas, porque eu te ajudo. Nós falamos na nossa pregação de domingo, né, que
o que o homem que recebeu um talento, na nossa história lá em Mateus, né? 3 homens, um recebe 5 talentos, multiplica e faz 10, outro recebe 2 talentos, multiplica e faz 4, e um recebe o talento, mas ele esconde esse talento. E o texto é muito claro em dizer que ele teve medo. E porque ele teve medo, ele escondeu aquele talento. Ele preferiu reter na sua mão a semente, como nós falamos ontem, né, do que confiá-la a um processo que geraria uma multiplicação. E o que acontece comigo e contigo é a mesma coisa. Nós podemos ter uma reação e às vezes somos levados a uma reação de medo. Mas, queridos, eu quero lembrar você que a frase-chave que todos nós queremos ouvir um dia é a frase que os 2 primeiros servos ouvem. Servo bom e fiel. Fiel por quê? Porque fez a vontade do mestre. Servo bom não é aquele que retém, que garante, que cuida, que se protege. É o servo bom que também é fiel, que faz a vontade do dono do recurso, do dono do talento nessa história, né? Que a gente sabe que o talento era, na verdade, uma medida de recurso financeiro. Então, queridos, nós estamos pedindo que cada um de nós possa ouvir a voz do mestre e fazer aquilo que o mestre mandou. Não estamos pedindo que você faça nada mais do que o mestre mandou. Até diria, se o mestre mandou, como nós falamos, mandou contribuir com 100, não dê 1000. Não dê 1000. Se ele mandou contribuir 100, não dê 1000. Mas também, se ele mandou contribuir 1000, não dê 100. Que nós possamos ouvir a voz do mestre e obedecer, deixando de lado o medo, mesmo das coisas que a gente não vê. Que nós possamos deixar de lado o medo e acreditar. Se você estiver disposto a ouvir a voz do mestre, talvez o que ele te diga para fazer te surpreenda, como nesse alpinista. Corta a corda. Meu Deus, a corda é a única coisa que está me segurando aqui. Você está doido? Às vezes o que Deus nos pede para fazer nos surpreende. Não é o que a gente imagina. Mas se você estiver disposto a caminhar em fé, eu garanto para você que você verá a mão de Deus e a sua fé vai crescer. Esse é o alvo principal. O prédio é uma ferramenta, mas o crescimento que isso vai gerar em mim e em você, em nossos corações, à medida que a gente embarca junto nessa jornada, vai ser muito, muito maior do que a gente pode imaginar. Então, quero incentivar você a você continuar orando e pensando a respeito disso. Por falar em oração, nós temos um motivo de oração hoje. Olha só, direção de Deus em relação à abertura de uma pré-escola. Deixa eu colocar aqui para quem, né, não pôde ver o nosso versículo, está aqui, Isaías 41:13, e direção de Deus em relação à abertura da pré-escola. Queridos, nós temos como alvo na nossa igreja, a longo prazo, a abertura de uma pré-escola, para nós podermos entrar no campo de educação. Esse não é um alvo para gerar lucro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, esse é um alvo para que a gente possa trabalhar princípios éticos, princípios cívicos e princípios cristãos na nova geração. E nós entendemos que o ambiente escolar é um ambiente que nos permite não somente trazer bom conteúdo didático-pedagógico, mas também trazer exemplos e princípios bíblicos que podem ajudar a formar a próxima geração. Então, como igreja, nós temos um sonho de realizarmos isso, um sonho de nós chegarmos a esse ponto, de abrirmos uma pré-escola que, eventualmente, no futuro, poderia nos levar a uma escola, de fato, com todas as séries. Mas o nosso alvo é que a gente possa começar com a pré-escola. Nós temos orado a respeito disso, temos pedido que Deus nos abra essas portas para que nós possamos fluir nessa área também como igreja. O alvo não é, mais uma vez, o alvo não é um lucro, o alvo não é competir por market share, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é impactar famílias e a próxima geração. Então, vamos juntos orar por isso hoje, vamos unir a nossa fé em prol disso e pedir a Deus que nos direcione. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor primeiro nos ajude a ouvir a Tua voz e obedecer, mesmo quando não faz sentido, que nós possamos ter a audácia de obedecer a Sua voz, Deus,
apesar da gente às vezes não ver, mas que nós possamos confiar naquele que ordenou. Que essa seja a base da nossa fé acima de todas as coisas. Oramos, Deus, com relação a esse projeto da abertura de uma pré-escola. Ó Deus, nós já temos sonhado isso há muitos anos, pedimos para que o Senhor esteja direcionando os nossos passos, para que nós possamos investir com princípios bíblicos na nova geração. Pai, que nós possamos encontrar um ambiente onde nós possamos impactá-los através do ensino e através do ensino também daquilo que o Senhor deixou para nós registrado na Bíblia. Pedimos, Pai, abre as portas que nós precisamos que sejam abertas para que isso possa acontecer. Que tudo seja feito dentro do teu tempo e debaixo da tua direção. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.